Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais uma aula sobre conteúdo de função. Agora falando sobre função afim propriamente, né? Mas o que vem a ser uma função afim? Uma função f de reais em reais é uma função afim quando existem dois números reais a e b, tais que satisfaçam a seguinte condição. Esse azinho de ponta cabeça aqui é para todo, tá? Então, para todo x pertencente aos reais, temos que f de x igual a ax mais b. Eu coloquei aqui exemplo do táxi, só para vocês entenderem o que é uma função, né? Como é que a gente utiliza uma função. Vamos lá. O táxi, quando você vai pegar, ele tem dois tipos de valores, né? A bandeirada, e o valor, vamos chamar de valor por quilômetro, VPK, valor por quilômetro. A bandeirada, vamos colocar que seja R$ 4 e o valor por quilômetro R$ 2. Como é que eu represento essa situação aqui referente ao táxi? Utilizando isso daqui, né? O que é que eu sei? O B é um valor fixo, tá? E aqui eu tenho um valor fixo. Então, de cara eu já sei que o B vai ser 4, né? B vai ser 4. E o que é aqui o 2? O 2 é o A ou o 2 é o X? O 2 é o outro valor fixo, digamos assim. É o A. Por quê? O que é que vai estar variando? A quantidade de quilômetro, né? Porque se a pessoa percorrer 1 quilômetro, aí vai ser 1 vezes 2 mais 4. Se a pessoa percorrer 2 quilômetros, vai ser 2 vezes 2 mais 4. E assim vai, 3 vezes 3 mais 4, tá? Aqui 6, aqui 8 e aqui 10, tá bom? Então, veja que o 2, ele se mantém em todas, que no caso é o valor por quilômetro. Então, se eu quiser escrever essa função, vou escrever 2x mais o b, que é 4, tá? Então, essa seria a nossa função que representa a situação do táxi. Assim, falando bem por alto e bem introdutório, só para a gente ter uma pequena noção do que é uma função, tá bom? Então, a gente vai usar essa função, vai usar a função de modo geral para representar essas situações, tá? Dando continuidade. A função ela tem dois coeficientes. O coeficiente angular, que é o que a gente chama de a, né? É o a da função. A função é f de x igual a ax mais b, tá? Então, o a vai ser o nosso coeficiente angular. E a gente pode encontrá-lo usando essa fórmula aqui, que é ΔY dividido por ΔX. Delta na matemática geralmente é variação de alguma coisa. Quando eu falo em delta, estou falando em variar alguma coisa. Na matemática, na física principalmente. Então, nesse caso, a variação de y é como se fosse y2 menos y1 e a variação de x é x2 menos x1. Aqui está yb e ya, mas tanto faz. Coeficiente linear é o b da nossa função, tá? Ele é muito importante porque o coeficiente linear ele mostra para a gente, quando a gente for montar um gráfico, em que ponto essa função vai tocar o eixo y. Eixo y a gente já viu o que é, né? Esse é o eixo y e esse é o eixo x. Vamos supor que eu tenho a função f de x igual a x mais 2. Veja que o b é 2, né? Então eu vou no eixo do y, o eixo do y é esse, e vou marcar o ponto 2. 1, 2, esse é o ponto 2. E esse gráfico aqui, ele é crescente, a gente vai ver mais à frente. Se ele é crescente, ele está subindo. Então, ele vai cortar o eixo do y exatamente em cima do ponto 2, tá? Então, o nosso B é muito importante nesse sentido, porque ele nos mostra exatamente onde o gráfico vai tocar o eixo y. Função constante. Função constante é uma função R
Uma função de R em R é dita constante quando f de x igual a b. Ou seja, o a é igual a zero. Como assim? F de x é igual a ax mais b. Se esse a aqui for zero, eu vou ter o quê? 0x mais b. E a gente sabe que 0 vezes qualquer coisa é zero, né? Então fica só b, tá? E como é que eu represento o gráfico quando fica só o b? Bom, o gráfico vai passar linearmente em cima do ponto B, como eu falei, né? Só que a reta será paralela ao eixo x. O eixo x é esse daqui, tá? Então, função constante é isso, quando a é igual a zero. Função linear. Qual é a característica da função linear? O b é zero. Essa é a característica. Eu não acabei de falar que o b é quem determina em que ponto o gráfico vai tocar o eixo y? O eixo y é aqui, tá? Se o b é zero, ele vai passar exatamente no ponto onde o y é zero, tá bom? Então ele vai passar bem aqui no meio. Então essa é a função linear. Raiz ou zero da função, isso é muito importante. Quando a gente fala de encontrar a raiz ou encontrar o zero da função, de um modo geral, o que a gente quer fazer é só isso daqui, ó. Igualar a zero. Só isso. Iguala a função a zero. E encontra como uma equação normal. Vamos considerar isso daqui. Imagine 4x menos 8, vai ficar 4x igual a 8, porque esse 8 passa para cá, né? X igual a 8 dividido por 4, que é 2, certo? Aqui, x mais 5 igual a 0. Esse mais 5 passa para cá, menos 5, então x igual a menos 5, acabou. E esse daqui, 3x menos 15 igual a 0. Esse menos 15 passa para lá, mais 15. Então, 3x é igual a 15. E x é igual a 15 dividido por 3, que é 5. Esses três aqui são os zeros da função, tá? É o que a gente chama de zero da função ou raiz da função, tá bom? É só igualar a função a zero e encontrar o valor do x ou da incógnita. Função crescente ou decrescente. O que é que significa? Quando a função, ela sempre vai ser do tipo f de x igual a x mais b, correto? Se esse a aqui for positivo, ou seja, maior do que zero, a função será crescente, tá? Se ele for negativo, menor do que zero, a função será decrescente. Então, é muito importante a gente observar isso. Quando A é positivo, esse gráfico aqui, ele está ascendendo. Ascendendo, não acender de aceso, mas ascender de subir, ok? E quando ele for negativo, ele estará descendo aqui, tá? Então, é importante. A gente vai ver uma questão já já que utiliza esse conhecimento. Função identidade. A função identidade é uma função f de R em R definida por f de x igual a x. No caso, o a é igual a 1 e o b é igual a 0. A gente viu agora há pouco a função linear, né? A função linear é aquela que o b é igual a 0. Beleza. Só que aqui, além de o b ser igual a 0, o a tem que ser igual a 1. Lá no outro caso, o a poderia ser igual a outros valores. Aqui, obrigatoriamente, na função identidade, o a tem que ser igual a 1. E como o b é 0, né, o gráfico vai passar exatamente por cima do ponto zero do eixo y. Tá? Agora, gráfico de uma função. Gráfico de uma função. Bom, como é que eu indico que se faça o gráfico de uma função? Dada uma função qualquer, tá? Você vai pegar três pontos. Eu sugiro sempre pegar o 0, 1 e 2.
como eu fiz aqui, ó. E atribuir ao valor do x. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a função, essa função, e vou substituir, ó. Vou calcular o f de 0, vou encontrar 2 vezes 0, no caso substituindo aqui, ó, nesse x. Aonde é x, vai virar 0, tá? Então, f de 0 vai ser 2 vezes 0, que é 0, mais 1, que dá 1. Então, coloca aqui, certo? F de 1, mesma coisa. Substitui 1 aqui e 1 aqui. Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. E o f de 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Tá? Então, encontramos o valor do y. Agora, pessoal, a gente já viu isso também quando viu pares ordenados, né? A gente simplesmente vai ter que representar esses pontos aqui no plano cartesiano, tá? Vou colocar aqui os pontos, são 0 e 1. Lembre-se que o par ordenado é dado sempre por x e y, nessa ordem. 1 e 3, 2 e 5, certo? Então, vamos lá. Quando x for 0, o y é 1. x0, vou subir até o y1 aqui, tá? Quando x for 1, o y é 3. x1, vou subir até o y3 aqui. E quando x for 2, o y é 5. Aqui, y5. Aí eu vou traçar uma reta que passe por todos esses pontos. Mais uma coisa interessante, ó, olha o b. Qual o valor do b aqui? É 1, né? Isso significa que o gráfico vai cortar o eixo y é esse daqui, exatamente no ponto 1, tá bom? Então, montar gráfico é assim. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente fazer junto. Vamos lá. Eu vou construir a tabelinha. Atribuir valores 1, 2 e 3, tá? Quando x for 1, aqui vai ser 1, 1 mais 3, 4. Quando x for 2, 2 mais 3, 5. E quando x for 3, 3 mais 3, 6, ok? Então pronto, eu tenho já meus pares ordenados aqui. Agora é só jogar no plano cartesiano. Vou fazer um planozinho aqui cartesiano para a gente colocar. 1, 2, 3. São os 3 pontos que eu vou... Na verdade, só vou precisar de... 3 pontos. Que eu ainda fiz diferente do que eu costumo fazer, né? Que eu falei 0, 1, 2, coloquei 1, 2 e 3. No próximo eu coloco 0, 1, 2. Mas tanto faz. O importante é a gente ter uma noção de como o gráfico vai funcionar. Mas eu já sei o que, ó? Que o B é 3. Então significa dizer que o gráfico vai cortar o eixo Y no ponto 3. Então ele vai começar daqui. Aí eu vou usar até o 6. 4, 5, 6. Vamos lá. Quando x for 1, o y vai ser 4. Então, vou levar do 1 até o 4. Um ponto aqui. Quando x for 2, y vai ser 5. Então, vou subir até o y5. E quando x for 3, o y vai ser 6. Tá? Então, o gráfico da nossa função ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o a é maior do que 0. Quem é o a? O a é o número que está aqui multiplicando o x. Ah, mas eu não estou vendo. Quando a gente não está vendo, é o número 1. Ah, mas o sinal também não estou vendo. Quando a gente não está vendo o sinal, ele é positivo, tá? Então significa dizer que ela é crescente. Agora vamos fazer essa outra aqui rapidinho. 0, ou melhor, colocar o x e y ali. Então, vamos fazer a tabelinha aqui, né? X, Y e atribuir valores 0, 1 e 2. Quando x for 0, 3 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2. Quando x for 1, 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, 1. E quando x for 2, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4.
Então, cheguei aos valores, agora é só jogar no nosso plano cartesiano, tá? O x vai de 0 a 2 e o b, que é o ponto onde corta o eixo y, será menos 2, então menos 1, menos 2, vai cortar neste ponto aqui. Quando o x for 0, y vai ser menos 2, né? Quando o x for 1, y vai ser 1. Então, vou levar até o ponto. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, que é o que eu vou usar. Então, quando x for 1, y vai ser 1. E quando x for 2, y vai ser 4. Então, vou subir até o y4. Pronto, agora é só tentar ligar esses pontos aqui. Deu mais ou menos certo. E está montado o gráfico. Lembrando que aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, tá bom? Então, recapitulando, pega esses 3 pontos, substitui cada um no lugar do x e encontra o valor do f de x. Lembrando que f de x e y são a mesma coisa, tá? Então, esse valor aqui é o valor que o f de x vai assumir quando eu substituir o x. Belezinha? Então, vamos lá. Chegamos então nas questões, né? E como de costume, questão de Enem, tá? A quantidade x de peças, então ele se refere a este gráfico, em milhar, significa dizer que milhar isso aqui equivale a 60 mil, e o faturamento y em milhar de real, que é esse gráfico aqui, de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número t de horas, tá? O número de peças, lembrando, eu vou até escrever aqui, peças e faturamento. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil é... Pessoal, o lindo da matemática é que ela permite a gente resolvê-la de várias formas. Aqui eu tenho como resolver por semelhança de triângulo, por talvez até teorema de Pitágoras, por proporção, por regra de 3 e por função. Mas eu vou usar a lógica nessa questão. Não vou nem usar a função ainda. A gente tem algumas outras questões que vai dar para trabalhar o assunto que eu quero. Qual é o ponto aqui? Ele quer saber, inicialmente, quanto tempo ele leva para produzir, para faturar 10 mil reais, tá? Então ele quer saber esse valor aqui, ó. Ele quer saber esse valor. Vou colocar aqui uma interrogação. Ele quer saber este valor, tá? Vamos à lógica. Aqui é 10, né? Vamos lá. Em 1 hora, saindo daqui para cá, ele levou 1 hora, né? Nesse intervalinho aqui, levou 1 hora. Quanto foi que ele faturou? Ele faturou de 4 para 8. Então, ele faturou 4 mil reais, correto? Então, se em 1 hora ele faturou 4 mil, em quanto tempo ele vai faturar de 8 para 10? Ou seja, 2 mil. Se ele levou 1 hora para faturar 4 mil, 2 mil ele vai levar a metade, né? 2 mil é a metade de 4, então vai ser a metade de 1 hora. Logo, ele vai levar meia hora para faturar 10 mil. 2,5 de hora, tá? 2,5 de hora. Vamos lá. Agora a gente já sabe em quanto tempo ele faturou os 10 mil. Agora vamos descobrir quantas peças ele produziu nesse tempo. Vamos para o outro gráfico. A metade entre 1 e 3 é 2, correto? Então vamos lá, vamos descobrir 2 horas e meia quanto ele conseguiu faturar. Conseguiu produzir, perdão. Então coloquei até um pouco errado aqui mais ou menos.
Em 2 horas, ele consegue produzir quantas peças? Bom, 2 horas é o meio entre 1 e 3, correto? 2 horas é o meio entre 1 e 3. Então, aqui vai ser o meio entre 20 e 60. Bem simples, né? Que é 40, correto? Agora, a gente vai matar a questão. 2 horas e meia vai ser a metade entre 2 e 3, não é? E a metade entre 2 e 3 é a metade entre 40 e 60. E quem é a metade entre 40 e 60? 50. E matamos a questão sem fazer cálculo de função, tá? Vamos passar para a próxima. Se alguém quiser, para a próxima, se alguém quiser a resolução em forma de função, me chama no WhatsApp, lá no grupo que eu explico, tá bom? Bom, essa questão ela é bem clássica, bem tradicional em concurso, em Enem, enfim. O que é que ela quer? Ela quer uma análise dos gráficos, simplesmente. Olha aqui, sendo A menor do que zero e B maior do que zero, a única representação gráfica correta para a função f de x igual a x mais b é... Pessoal, eu vou escrever aqui no cantinho. Eu falei que quando A for maior do que zero, a função vai ser crescente. Quando A for menor do que zero, a função vai ser decrescente, certo? Vamos usar esse conhecimento e vamos usar também o conhecimento do B. O que é que eu falei sobre o B? O B vai ser o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo Y, tá? Nesse caso aqui, ó o B onde está. Ele está abaixo do zero. Então, significa dizer que o B é menor do que zero. Já se eu tiver uma situação assim, ó, o B está acima do zero, né? Então, significa dizer que o B é maior do que zero. Agora, vamos colocar isso na prática aqui. Vamos responder um por um. Nessa daqui, nessa primeira aqui, a função é crescente ou decrescente? Ela está decrescendo, né? Se ela está decrescendo, eu já sei que A menor do que zero. Atendi aqui uma das especificações. Agora vamos observar se ela atende a outra também. Qual é a outra? B maior do que zero. O B é maior que zero aqui? É, né? Então, já era. B maior que zero. Vamos olhar as demais. No caso, resposta certa já. Vamos olhar as demais. Neste caso aqui, o B é igual a zero, porque está cortando o eixo Y no ponto Y igual a zero. E o A é menor do que zero, porque a função está decrescendo. Porém, não atende o segundo requisito. Aqui, o A é maior do que zero, porque a função está crescendo, então já não atenderia. E o B é maior do que zero, porque ele está acima do eixo X, né? Então, B maior do que zero. O B atenderia, mas o A não atende. Nessa outra aqui, na D, o B está abaixo do eixo X, né? Abaixo do zero. Então, B menor do que zero, também já não atende lá. E o A maior do que zero, porque a função está crescendo, tá? E essa outra aqui, a função decrescendo, então A menor do que zero, atenderia o primeiro pré-requisito lá, mas o B ele é menor do que zero, porque ele está abaixo do zero. Então, B menor do que zero, tá bom? Bom, essa daqui, infelizmente já foi a primeira, não deu nem para fazer o suspense, mas espero que tenha ficado claro. Vamos lá, seguindo. Bom, última questãozinha aqui, também de Enem. A questão anterior era da UFMG, se não me engano, que eu não acabei nem mencionando, era uma universidade. E aqui é uma questão de Enem. Vamos lá. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Tá? O dia 20 está aqui. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30 do mês. Até o último dia do mês, dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo t é...
vamos lá. Eu preciso encontrar o L de t igual a AT mais B, tá? Vamos encontrar o A? Vamos encontrar o A? O A eu vou utilizar aquela formulazinha que eu já mostrei para vocês. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, tá bom? Perdão pelos fungados, porque estou com um pouco de rinite. O y2, bom, eu vou pegar dois pontos. Vou pegar esse daqui e esse daqui, tá? Qual é o valor do x e do y nesse ponto aqui? Vamos escrever aqui embaixo, só para facilitar. O x é 20 e o y é 3.000, correto? E no outro ponto, vamos chamar esse ponto de 1, aliás, de 2, ponto 2, onde o x2 e y2 estão aqui. E no ponto 1, o x, qual é o valor do x nesse ponto aqui? Só subir até o x é 0, né? Então, x0. E o y, qual o valor? O y é exatamente o ponto que o gráfico está cortando, né? Então, é menos 1.000. Menos 1.000. Agora eu vou jogar na formulazinha. y2, 3.000, menos 1.000, lembrando do sinal, porque a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, dividido por 20, que é o x2, menos 0, tá? Isso daqui vai dar pra gente 3.000 menos com menos, dá mais. Então, 3.000 mais 1.000, A igual a 4.000 dividido por 20. Corta esses zeros, vai ficar 400 dividido por 2, que é 200. Então, estamos quase acabando. L de t é igual a... Já descobri o valor do A, né? 200t mais B. Falta a gente encontrar o danado desse B. Como é que a gente vai encontrar? Eu já expliquei para vocês que o B é o ponto em que o gráfico corta o eixo Y. O eixo Y é esse daqui. E o ponto que o gráfico está cortando o eixo Y é esse, né, pessoal? É esse daqui, ó. Então, o nosso B vai ser menos 1.000, tá? Menos 1.000, que é o valor do Y naquele ponto. Menos 1.000. Tem alguma alternativa com essa expressão? Essa daqui não é. Essa daqui também não. Essa aqui também não, porque é 0. Essas duas aqui também nem seriam, porque é 200, né? Essa daqui não, porque aqui está 3.000 e não é 3.000. Encontramos a letra D. Agora, pessoal, prestem atenção numa coisa. Isso é questão de Enem, tá? Eu demorei 1 minuto e meio, 2 minutos aqui, porque eu estou explicando. Para fazer seria mais rápido, mas essa questão dava para a gente responder em 10 segundos, no máximo. Como? O que foi que eu falei para vocês do ponto que o gráfico corta o eixo Y? Ele vai ser o nosso B, né? Ele vai ser o nosso coeficiente linear, nosso B. E o nosso A é o coeficiente angular, tá? Então, se esse ponto aqui é o nosso B, olhando para o gráfico, eu já sei que B é igual a menos 1.000. Agora, olhe para as alternativas. Qual é a alternativa que tem o menos 1.000? Somente essa. Então, não precisava nem fazer esses cálculos. Simplesmente olhando para o gráfico, você viria aqui já e marcava, ganhava esse tempo todo. Bom, espero que tenha ficado essa dica aí para vocês também. E é isso, nossa aula se estendeu bastante hoje, esse vídeo ficou bem longo, mas conseguimos adiantar com esse conteúdo que é muito importante, tá bom? E vimos bastante questões bacanas de Enem aí. Como eu disse, se vocês quiserem que eu resolva aquela outra como uma função, me procura no WhatsApp, me chama no privado que eu explico direitinho para vocês. Tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.